Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 156º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Ai de Ariel! Ariel, cidade onde Davi acampou, acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra, do chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o Monte Sião. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro, ele não sabe nada? Não é fato que, dentro de muito pouco tempo, o Líbano se tornará pomar e o pomar será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos os que buscam o mal, os quais com uma palavra condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreende no tribunal, e sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor, que remiu Abraão, diz o seguinte, Jacó não será mais envergonhado,
nem mais ficará pálido o seu rosto. Pois, quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Mas todos ficaram envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul. Atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora, os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhe será de proveito algum. Pois, quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil. Por isso, eu o chamo de besta que nada faz. Agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escrevam num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso, o Santo de Israel diz: vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, essa maldade será para vocês como brecha num muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor quebrará este muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Pelo contrário, disseram: nada disso. Nós vamos fugir a cavalo, portanto, vocês fugirão. E vocês disseram: vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros, portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo, lhe responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês
os verão com os seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como uma coisa impura e dirão a cada uma delas: fora daqui. O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcado. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar as nações com peneira de destruição. Porá na boca dos povos um freio para fazer com que andem errantes. Vocês cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa. Terão alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo. Porque a Síria ficará apavorada com a voz do Senhor, quando ele a ferir com o seu bastão. Cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com o bastão será ao som de tamborins e harpas. Ele combaterá desferindo golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém, o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado. E juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim, o Senhor dos exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Pois naquele dia
Cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada, não de um ser humano, a destruirá. A Assíria fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo, não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes, apavorados, desertarão a bandeira. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices, e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que vou dizer. Daqui a pouco mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor, e vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastarem em liberdade. Chegamos ao fim da leitura do 156º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.